Boa noite, amados. Glórias ao nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Estamos numa série do Apocalipse, estudando nos domingos pela manhã, tá? Então, todo domingo pela manhã nós vamos seguir na nossa série. Estamos neste mês, no mês de abril, estudando sobre crescendo no amor. E nós precisamos realmente aprofundar as nossas raízes, solidificar a nossa vida, enraizar no mais profundo do nosso ser e no Senhor a nossa própria vida. Então eu quero nessa noite pensar com você no tema prove o seu amor. Prove, comprove, deixe que as vidas vejam o seu amor, testifiquem o seu amor. E eu quero convidar você então para que leiamos aí na NVI, Gênesis capítulo de número 22. Queremos muito que você invista no encontro com Deus. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, o encontro com Deus tem marcado e tem transformado muitas vidas aqui na PIBJC. Muitas vidas estão sendo curadas, tratadas, transformadas. E nessa semana é uma semana muito decisiva para você fazer a inscrição, juntar a sua célula e fazer um investimento em uma mulher, alguém que precisa de cura na alma. Você lembra agora, na sua mente, de alguém que precisa de uma cura na alma, no interior, precisa de uma experiência com o Senhor? Junte com alguns irmãos, invista, faça isso, meu irmão. Junta a sua célula e diga assim: cada um vai ajudar com um pouquinho, e nós vamos alcançar este grande alvo, que é abençoar. Lá atrás, nós temos lá um estande com os nossos irmãos Isaldino e Cleide. Faltam 2 semanas para esse grande encontro, e veremos essas mulheres entrando por aquelas portas ali, no início de maio, totalmente transformadas para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Será um tempo que o Senhor estará presente, a paz do Senhor estará presente, a graça do Senhor estará naquele encontro, e o inimigo não vai ter poder de impedir aquilo que o Senhor tem para fazer neste grande encontro. Amém, queridos? Vamos então ler a preciosa palavra em Gênesis, capítulo de número 22. Eu leio na NVI. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão:
Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira expressão do texto que aparece aí é: passado algum tempo. Algumas versões, como a NAA, outras versões mais antigas, falam assim: depois dessas coisas. E essa primeira expressão do texto me chama muito a atenção, porque para quem está lendo o texto, sabe que depois de muitas coisas para chegar naquele momento, alguns fatos, algumas experiências aconteceram na vida desse grande homem chamado Abraão. Nós nos lembramos, queridos, que esse homem chamado Abraão, ele sai de um lugar chamado Ur dos Caldeus. O mapa que vai aparecer aqui à frente mostra a trajetória desse homem. Ele sai de um lugar onde se adorava Moloque. E é interessante porque o deus Moloque era aquele que era adorado, e o sacrifício que aquele Deus requeria de todos que estavam ali para adorá-lo eram os próprios filhos. Colocava-se os filhos como se fosse num ventre e acendia o sacrifício, e então ofereciam os filhos queimados ali, naquele ventre daquele Deus Moloque. Um dia Deus vai a Abraão e lhe diz assim: Abraão, sai da tua terra. Interessante, porque quando Deus te diz assim, sai, Ele está requerendo de você que você então parta em direção ao que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes Deus não faz algo na sua vida porque você permanece no lugar que Deus não quer. Às vezes Deus está pedindo a você, queridão, você, queridona, você, meu amado, que você abra mão dos seus apegos. Deus vai dizer para Abraão assim: sai da tua parentela. É como se fosse dos teus patrícios, os seus parentes, todo o modus vivendi que você acostumou a viver até aqui, todo o seu costume, toda a sua rendição, seus hábitos, seu jeito de ser, a sua cultura. Abra mão disto e vai para o lugar que eu te enviarei. Os estudiosos chegam a dizer que esse lugar, até Harã, são cerca de 935 quilômetros. Depois ele vai andar mais cerca de 869 quilômetros até chegar a Canaã, a Siquém, em Canaã. Como seria para você, querido, hoje, abrir mão da sua parentela, do lugar que você habita, e ir para um lugar que você nem sabe para onde é? Hoje, com o recurso do GPS, você coloca aí no GPS, e se você colocar no GPS agora, a cidade de São Paulo, de Vitória a São Paulo, dá mais de 900 quilômetros, cerca de 960 quilômetros de carro.
Só para você imaginar a distância que esse homem vai percorrer até Harã. E ele sai com a sua parentela, leva o seu sobrinho Ló, nós conhecemos a história, leva o seu pai, Terá, e vai para Harã. Quando chega em Harã, o que acontece? O pai de Abraão morre. O pai dele morre e nós vamos entendendo que para cumprirmos a missão do Senhor, algumas pessoas não podem estar na nossa caminhada. Quando nós precisamos obedecer ao Senhor, Deus vai requerer de nós algumas renúncias, alguns sacrifícios, abrirmos mão de algo, olharmos para nós mesmos, olharmos para a nossa existência, olharmos para os nossos apegos. Quantas vezes temos apegos ainda a coisas nossas, coisas que nós estimamos, amamos da terra. Mas o Senhor é o Deus de Abraão. Esse homem chamado Abraão é tido como o pai da fé. Um dia Jesus, ele foi falar sobre o céu, e ele chamou naquela parábola do rico e Lázaro, sobre o seio de Abraão. Muito interessante, porque o nome que Deus vai dar para um lugar que é o lugar do descanso, o lugar do oásis, o lugar do regozijo, do júbilo, ele chama de o seio de Abraão. Isaías 41, verso 8, a Bíblia diz que chamei este homem, Abraão, meu amigo. Tiago 2, 23, a Bíblia vai dizer que Abraão era amigo de Deus. Esse homem, sim, um homem chamado para cumprir uma missão, um propósito, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você deve se perguntar nessa noite, como está o nível do seu amor a Deus? Como você diz que ama a Deus? Se você ainda tem apegos, se as coisas, se a parentela, se até mesmo a família, ainda tem um lugar de supremacia e toma o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Abraão então segue no caminho. E nós sabemos, queridos, que ele chega a Canaã. Quando ele chega a Canaã, a Bíblia vai dizer, vai contar essa história, que houve fome na terra. E até o pai da fé duvidou naquele momento. E para onde Abraão vai? Abraão vai para o Egito. E ali começa um grande problema na vida desse patriarca, deste grande homem de Deus. Porque quando ele chega lá, lhe é dado como recompensa uma escrava chamada Agar. Ele leva Agar. A sua trajetória está caminhando e a Bíblia vai dizer repetidas vezes, Gênesis 12, Deus está dizendo para ele, eu farei de ti o pai de uma numerosa nação. Gênesis 15, Deus repete a aliança com Abraão e diz assim, Abraão, você será o pai de uma numerosa nação, sai da tua tenda, olha para as estrelas, conte, veja se você pode contar as estrelas, assim será o número da sua nação, como os grãos da terra. Deus repete a aliança. Interessante como Deus faz isso. Parece que talvez esse patriarca, no decorrer da caminhada, poderia esquecer-se. Às vezes é assim, meus irmãos, nós vamos caminhando no automático, estamos muito bem, mas de repentemente as lutas, as provas vêm, e nós começamos a nos esquecer que somos filhos da promessa, que temos uma promessa. Você que está aqui tem uma promessa no Senhor Jesus? Você tem uma promessa com Deus? Agarre a sua promessa, apegue-se à sua promessa, não perca os olhos da sua promessa, porque Deus vai cumprir, Ele é fiel para cumprir a sua promessa, você só precisa crer. Prova de fé, prova de amor. E aquela mulher chamada Agar, agora vai para a tenda de Abraão. Abraão está ali, os anos estão passando, Abraão já tinha aí seus 75, 80 anos, e os anos vão passando, 90 anos, os anos vão passando, e cadê o filho da promessa?
Até que Agar está ali, Sara olha, e Sara vira-se para Abraão e diz assim: você podia se deitar com ela, então nos daria um filho, ele seria o seu filho, e o filho da promessa. E Abraão disse: não, mas eu não posso fazer um negócio desse, eu tenho uma promessa. Mas veja lá, se Deus não quer que você seja um pai, e eu não posso te dar filhos, olha a minha idade. Abraão olhou aquela jovem de aproximadamente 30, olhou para Sara já com quase 90, e disse: porque eu te amo, eu vou encarar essa luta. Mas é porque eu te amo, eu sei que eu te amo. E se deitou com Agar. Nós conhecemos a história. Nasce o Ismael. Sara não sabia onde ela estava, talvez com a mente focada em quê, quando ela deu um conselho tão errado para Abraão. E Abraão então, agora tem aquele filho, os anos vão se passando, até que Deus volta de novo e fala com Abraão: você vai ser pai de uma numerosa nação. Os anos quando se passam, queridos, a esperança que se adia, vai dizer os provérbios de Salomão, faz o coração adoecer, mas o desejo cumprido é fonte de vida. E Deus visita agora a tenda de Abraão para cumprir a promessa. E é interessante porque quando Deus fala com Abraão, ele se deita com Sara. Você imagina um homem com 90 anos, os anos passando, chegando a 100 anos, queridos, ele sendo pai, ele está mais para tataravô do que para pai. E ele olha, e Deus então começa a cumprir a promessa, e Sara então está grávida. Eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que Sara, no meio da noite, virou-se para Abraão e falou assim: Abraão, meu amor, estou sentindo uns enjoos estranhos, mas eu estou com um desejo de comer algumas coisas. Eu quero comer doce de leite com jiló. Você pode preparar para nós? Porque as mulheres, quando elas estão grávidas, elas têm uns desejos diferentes. Talvez naquela época ela pensou: eu quero tomar até um leite de onça, não sei, leite de cabra, alguns desejos diferentes. 3 horas, ele olha 3 horas da manhã no celular da época e fala: onde eu vou arrumar esse leite de onça agora? E aí você pode imaginar, aquela mulher com 90 anos, a irmã Ruth é a nossa irmã que poderia exemplificar hoje a Sara. A irmã Ruth está entre nós hoje, eu não sei se ela está. Tem algumas irmãs da igreja que têm 90 anos, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino Abraão dando um culto de gratidão, e Sara indo à frente para dar o testemunho, grávida. Irmãos, me ajudem aí. Claro que os líderes de célula precisariam ajudá-la a ir até o altar, porque ela não ia conseguir ir sozinha. E ela vai até a frente. Quando ela chega ali: eu vou ficar, eu estou grávida e Deus tem uma promessa para mim. Naquele momento eles riram, porque ela mesma riu, e porque Sara riu, Deus também estava rindo dos céus, e disse que o nome daquele filho seria Isaque, aquele que ri. Se ela riu um dia, agora Deus do céu estava rindo dela. E no dia que ela foi ficando grávida, talvez alguém na congregação falou assim: grávida com 90 anos? Isso deve ser barriga d'água, essa mulher está doida. Que é isso, gente? Uma mulher dessa com 90 anos grávida? Nasceu o menino. O filho da promessa nasce. Você pode imaginar
A felicidade tomando conta. Quando um filho nasce, vem o filho da promessa, o esperado. Ali estava aquele bebê no colo. Uma mulher de 90 anos, amamentando aquele menino. E ela vai amamentando, e o menino vai crescendo. Enquanto isto, Ismael também crescia. Os dois crescem e acontece na família de Abraão, de Sara e também de Agar, de Ismael e também de Isaac, uma coisa que não acontece nas famílias. Os meninos começaram a brigar. Na sua casa os filhos não brigam, os irmãos não brigam. Louvado seja o nome do Senhor. A sua família é uma família que só tem pessoas que não brigam. Lá todo mundo é da paz, ninguém pega a meia de ninguém, ninguém pega o short de ninguém, ninguém come o último pedaço de pudim de leite lá na geladeira, e ninguém briga por causa dessas coisas. O último pedaço do bife, ninguém briga lá. Sua casa não acontece essas coisas. Os meninos começam a brigar, até que Sara, cheia com aquilo, manda Agar ir embora. Agar vai para o deserto. Você pode imaginar, queridos, um pai de família mandando um filho para o deserto? Onde está o amor? Aonde existe esse amor? Abraão vai se queixar com Deus, e Deus responde a Abraão e diz assim: Abraão, pode liberar, porque eu também multiplicarei os filhos de Ismael, e será uma grande nação. Ele então obedece. A casa de Abraão vivia agora uma paz. Até que, depois dessas coisas, passado algum tempo, a Bíblia vai dizer que colocou Deus a Abraão à prova. Deus colocou Abraão à prova. E quando eu olho para essa perspectiva, onde Sara é uma representatividade da nossa geração que não sabe esperar, Abraão é a representatividade do homem que é o altar, aquele que se entrega no altar de Deus, porque Abraão na Bíblia é o homem dos altares, é o homem da renúncia, é o homem da entrega. E aí você pode imaginar, querido, porque a Bíblia me diz que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E a resposta de Abraão aqui no texto me encanta, porque ele vai dizer assim: eis-me aqui. Abraão havia entendido, queridos, que na matemática de Deus, disponibilidade, voluntariedade, agilidade no processo, dizer eis-me aqui, prontidão, simboliza que somos servos obedientes. Obediência combina com aquele que teme ao Senhor, aquele que não abre mão de estar no centro da vontade de Deus. Ele diz: eis-me aqui. Deus continuou e disse: pegue o seu filho. E Deus dá as características de como seria o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama. 4 características aqui: seu filho, único filho, a quem amas, Isaac. Talvez, queridos, por que Deus foi tão detalhista em dizer o Isaac? Porque talvez Abraão poderia ter ido lá no deserto atrás de Ismael. Brasileiro dá jeito em tudo quanto é coisa, né? Eu não conheci em outro lugar, um lugar que as pessoas colocassem Durepox na armação do óculos. Só no Brasil. Alguém está com Durepox aí? Você não vai se identificar nessa noite. Você não vai pagar esse mico, vai? Não vai não. Nem vou pedir você para levantar a sua mão, porque eu sei que todo mundo já colocou um Durepox na armação do óculos. Eu me lembro quando brasileiro coloca tudo. Eu me lembro que lá em casa tinha aquela TV Philco, e quando a antena não pegava bem, a gente colocava bombril. Alguém se identifica nessa noite? Damos jeito em tudo. Até o chinelo havaiana, quando arrebentava, meu pai vinha e colocava um prego. Alguém se identifica nessa noite?
Se Deus não fosse detalhista com Abraão, até o jeitinho ele daria para ir lá atrás de Ismael. Mas Deus é assim, meus irmãos, Ele mostra a vontade dEle, e Ele diz direitinho como você deve seguir. Quem tem ouvidos, ouça. E o Senhor está falando. E o Senhor falou com ele, seu único filho. Deus colocou Abraão à prova. O primeiro princípio que eu quero pensar nessa noite: não tente suavizar os processos. O que você precisa passar, você irá passar. Só que muitas vezes nós queremos fugir, não é verdade? Muitas vezes nós não queremos os confrontos, os enfrentamentos, nós não queremos os processos de renúncia, nós não queremos subir o Moriá. O que me chama a atenção aqui neste texto é que o próprio Abraão foi lá e cortou a lenha. Se fosse eu, se fosse você, eu ia tomar um monte de gota de melatonina, ia dormir até meio-dia, ia virar para Deus e falar assim: que sonho foi esse que o Senhor me deu? Para eu sacrificar o meu Isaque, como? Isso é impossível. Mas Abraão não. Abraão é o homem da obediência, e ele vai cortar a lenha. Ele arrumou o jumento, chamou seus 2 servos. A Bíblia diz, e a Bíblia é tão detalhista, que ele se levantou de madrugada, verso número 3. Deus diz: ofereça-o em holocausto. Levou consigo os 2 servos. Foi para o lugar que Deus havia indicado. Verso 4, no 3º dia. No 3º dia. Quando ele chega ali, queridos, ele olha para aquela montanha, ele olha para o Moriá, ele olha para aquela circunstância, e alguns detalhes me chamam a atenção, porque naquele processo que ele está ali, talvez ele esteja perguntando, ele esteja questionando: meu filho, sacrificar o meu filho. Bem, o Senhor me tirou de Ur dos caldeus, lá é que eles sacrificavam os filhos. Agora o Senhor vem me pedir para eu entregar o meu filho? Como? E Deus diz para ele: sim, você vai me entregar o seu filho. Ele deixa o jumento, porque esse homem é o homem que conhece a Deus, é o homem do holocausto, é o homem que não murmurou, é o homem que se submeteu ao processo. Ele sobe em silêncio. E aqui, queridos, está uma chave para o nosso coração. Quando nós passamos pela prova, a melhor forma de passarmos pela prova é em silêncio. Ele não diz nada, não aparece nenhum diálogo de Abraão com Isaque e com os servos. A melhor maneira de você passar pela privação, passar pela provação, é em silêncio com Deus. Não é murmurando, não é questionando, não é abrindo os lábios e a boca para falar com todo mundo que você vê pela frente, não. Há muitas questões que Deus vai tratar com você no seu secreto. É lá naquele quarto de intimidade, é lá com aquelas lágrimas, é lá com a palavra de Deus aberta. Não é vendo TikTok, não é vendo celular, não é vendo o outro pastor, não é vendo, ouvindo o outro, não. É ouvindo Deus. Porque nós temos uma mania hoje de dizermos que quando passamos por uma prova, uma privação, a gente tem a tendência de colocar a culpa no diabo. E a gente diz que foi o diabo. Você está vindo da sua casa para a igreja, o seu pneu furou. Hoje o compromisso seu é na adoração. E aí você fala assim: foi Deus que permitiu o meu pneu furar. Você fala assim. Você fala: é coisa do inimigo, para me atrapalhar. A gente tem uma tendência de colocar a culpa no diabo. A Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova. Quando Jó passou pela prova, estava lá o diabo na fila esperando, e o próprio Deus ali. A palavra é de Deus para o diabo e diz assim: viste o meu servo Jó?
Capítulo de número 1 de Jó: homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Observaste o meu servo Jó? Até para provar o servo de Deus, o diabo tem que pedir autorização de Deus. Interessante. Ele não sai provando assim. Então é Deus quem permite que muitas coisas aconteçam com a sua vida, para que os apegos, para que as amarras, aquilo que você abraçou na terra, você vai renunciando, vai deixando, porque até que cheguemos à estatura do varão perfeito, nós precisamos abrir mão dessas coisas terrenas. Nós temos aprendido isto. E é interessante que na escola com Deus, você passa primeiro pela prova, para depois aprender a lição. Na escola da vida, você aprende a lição, para depois passar pela prova. Mas com Deus é diferente. Você passa pela prova, para depois aprender a lição. Colocou Deus à prova Abraão. Qual seria a sua atitude, meu amado, se Deus pedisse para você nessa noite algo que é muito valioso? Cortaria a lenha, acordaria de madrugada, passaria pelo silêncio. Segunda verdade: Deus não muda a circunstância, muitas vezes porque Ele quer mudar você. Muitas vezes Deus não vai mudar a circunstância, porque Ele está querendo lapidar, burilar, moldar. Sabe, esse processo de barro que é você, que somos nós, Ele está querendo lapidar o seu caráter, Ele está querendo ver qual é a sua reação. E às vezes Deus coloca uma pessoa difícil no seu caminho. Quem aqui tem uma pessoa difícil no seu caminho? Levanta a sua mão. Todos nós, né? Às vezes está na família, é a cunhada, é o cunhado. Louvado seja o nome do Senhor por todas as sogras, sogro, por todos os cunhados que pedem dinheiro emprestado. Louvado seja o nome do Senhor. Ali você vê os seus apegos, ali você vê as suas amarras. Muitas vezes Deus não muda as circunstâncias, sabe por quê? Ele está querendo mudar você. Só que Deus é detalhista em dizer o seu único filho, porque aqui é o seu melhor, não é o resto. Sabe por quê que Deus disse seu único? Porque a despeito de todos os seus erros passados, a promessa continua. Deus não leva em consideração o seu tempo de ignorância. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele tempo que você não entendia, aquele tempo que você não compreendia, aquele tempo que o seu coração não estava assim tão afinado com a vontade de Deus, Deus não leva em consideração o seu tempo de ignorância. A despeito dos seus erros, o propósito continua, Abraão. Nós vamos seguir, Abraão. Para mim e para você só tem uma promessa. Para mim e para você só tem um acordo, e é esse único filho. Eu não mandei você colocar Ismael na história, mas é vida que segue, vamos adiante. Eu não estou levando em consideração o seu erro, o seu pecado, vamos adiante. A sua omissão. Mas quantas vezes, queridos, nós entregamos para Deus o resto? É o resto do tempo, é o resto do dinheiro, é o resto das energias. Só que o celular toda semana está dizendo que em média você gastou 7 a 10 horas no seu celular, mas eis que é chegado um tempo e o Senhor está à procura nessa noite aqui daqueles que vão dar o primeiro lugar para o Senhor Jesus. Este é o tempo do Senhor chamar aqueles que vão ter o Senhor como as primícias do seu tempo. Será que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, meu amado? Será que você pode dizer nessa noite, durante o meu dia, Deus é a primícia da minha vida, Ele é adorado, Ele é exaltado, eu busco primeiro ao Senhor, eu quero primeiro o Senhor.
Você pode dizer isso nessa noite? Se você pode dizer isso nessa noite, o Senhor também te tem como filho da promessa, e Ele vai cumprir a promessa que Ele fez para a sua vida, para a sua casa, a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quantos Abraãos Deus está achando aqui nessa noite? Quantos Abraãos o Senhor está à procura? Ele está procurando os Abraãos. Eu gosto sempre de dizer que Abraão é pai exaltado, mas Abraão é pai de uma numerosa nação, é pai de uma multidão. Uma letrinha na vida de Abraão fez a diferença na vida dele. Deus está querendo acrescentar algo, mas Deus está querendo tirar algo. O texto me diz, queridos, que ele deixou a jumenta. Nas 613 leis da Torá, a Torá tem 613 leis. Em Levítico 11, 26, diz que você não pode oferecer ao Senhor holocausto com animais de 4 pés, jumentos. Sabe por quê? Holocausto e sacrifício, entrega, renúncia, não combina com sujeira. O jumento era tido na ótica divina como algo sujo. Para subir o Moriá com Deus, para ir até o lugar mais alto com Deus, o lugar da excelência, Deus não pode levar com você, você não pode levar com Deus aquilo que é imundo. Deus está te dizendo nessa noite, deixa, desapega, abre mão do pecado, abre mão da sujeira, deixa as coisas desse mundo, deixa aquilo que tem sido o foco da sua mente, o foco da sua vida, a sua mente suja, a sua mente impura, as coisas da sua vida, as coisas dessa terra, libera isso, deixa isso no pé da montanha. A Bíblia diz que ele deixou o jumento, porque no altar não pode haver aquilo que é sujo. Eu fico encucado porque quando o texto, ele me diz, queridos, que Abraão, ele vira-se para os 2 servos, verso de número 5, diz, então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, aquilo que é impuro, aquilo que é sujo, deixa. Essa expressão me chamou a atenção enquanto eu orava por esse momento aqui nessa noite. Iremos lá, diz o texto, e depois de termos adorado, da sua Bíblia está no singular ou no plural? Teremos, depois de termos adorado, o que diz o texto? Voltaremos para junto de vocês. Essa expressão de Abraão me chama a atenção, porque o pai da fé estava crendo que de alguma forma Deus iria prover. Eu vou lá, ele me pediu, mas assim como ele me deu um filho, que é um filho que seria uma impossibilidade, eu creio que ele tem poder de ressuscitar esse filho. Então eu vou subir, eu vou adorar, nós adoraremos e nós voltaremos. É Deus dizendo para cada um de nós, quando você é colocado à prova, com que fé, com que quilate você sobe a montanha, meu irmão? Como que você sobe? Você sobe com essa fé de Abraão ou sobe com aquela dúvida? Não, e se vier outro diagnóstico, e se lá tiver alguém melhor do que eu na entrevista, e eu vou subir o meu Moriá. Qual é o seu Moriá? Qual é o seu Moriá nessa noite? Não, eu vou subir essa montanha é íngreme, é difícil, é árdua, eu tenho que subir essa montanha. Mas e se? Para um homem de fé não tem se, não tem condicionais, é entrega. Iremos, adoraremos e voltaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer achar uma fé assim, uma fé ultra circunstancial, uma fé robusta, uma fé que não tem condicionais. Deus está dizendo isso para nós. Me chama a atenção, porque agora
Em terceiro e último lugar, o terceiro princípio é a excelência da entrega. Se tem algo que Deus está nessa noite, através dessa palavra, requerendo de cada um de nós, é a excelência. Ele mesmo cortou, Ele mesmo preparou, não pediu a ninguém, não terceirizou. Arrumou o jumento, subiu. Esse é um momento muito difícil. O único filho, o Isaac, a quem amas. E agora eu imagino, queridos, Isaac subindo com Abraão, pai e filho. 3 dias já andando, subindo, passando pela prova em silêncio, Isaac decide fazer a pergunta mais difícil que Abraão não queria responder. Pai, além está aqui. Pai, eu sei, o Senhor é o homem dos altares, eu estou acostumado a fazer altar com o Senhor. E a lenha está aqui. Pai, o fogo está aí nas suas mãos, porque adorador não pode andar sem o fogo, né, Pai? Então, Pai, está tudo aí. O cutelo, a faca está aí. E a pergunta de Isaac foi: mas Pai, onde está o cordeiro? Essa é a pergunta que Abraão não queria responder. Eu imagino que ele respirou fundo, buscou em Deus a palavra certa, assertiva e diretiva para dar ao seu filho Isaac. E a palavra de Abraão foi: Yavé Jireh, Deus proverá. É como quem diz: filho, a lenha é do Senhor, o cutelo é do Senhor, você, meu filho, é do Senhor, eu sou do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, não temos para nós, pertence ao Senhor. Ele proverá. E eles sobem. À medida que chegam ali, a indagação continua: onde está o cordeiro? Você sabe que os anos se passaram e ninguém respondeu a pergunta de Isaac. Apenas João Batista. Quem vai responder a pergunta de Isaac? Não foi ninguém, a não ser João Batista. Quando ele estava ali para batizar Jesus, João Batista olha. A Bíblia já havia dito que o ventre de Isabel tremeu, a mãe de João Batista, quando se aproximou do ventre de Maria, a mãe de Jesus. Quando João Batista olha, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante séculos e séculos e anos, a indagação continuou: onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Agora, chega o momento mais difícil. O momento que Abraão vai amarrar o seu filho. A corda estava ali. De alguma forma, eu creio que Abraão estava crendo que o Deus da promessa era fiel para dar uma solução. Deus proverá, Yavé Jireh. Eu não sei como, mas eu estou vendo o milagre.
Isaac aqui neste texto é a representatividade de muitos filhos que estão amarrados no pecado, de muitos maridos que estão aprisionados na bebida, mas pelos olhos da fé, a mãe, o pai, você, homem de Deus, você, mãe, você, servo de Deus, olha o seu filho amarrado e diz assim: eu não sei como, Deus vai prover um milagre para restaurar este filho, Deus vai prover um milagre para restaurar esse marido, Deus vai trazer de volta esse marido, Deus vai trazer de volta esse homem que está longe do Senhor. Eu não sei como, algo aconteceu, mas eu estou vendo o milagre pelos olhos da fé. Ninguém pode dizer que está vendo concretamente algo, porque fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Se esperam, eu não vejo, mas Abraão via pelos olhos da fé e já viu o milagre ali. E é interessante que Abraão agora vai com o seu cutelo. Ele sabia que para sacrificar o filho, ele tinha que matar, arrancar as entranhas. O sacrifício era assim: arrancava as entranhas e queimava o filho. Ele está indo com o seu cutelo. Ele ouve o anjo: Abraão, Abraão, não faça isto, Abraão. Você pode imaginar esse momento de Abraão com o cutelo pronto para sacrificar o próprio filho. Ele ouve dos céus: não, não faça isto. E o texto responde: agora eu vi que você me teme. Agora eu vi que você me teme. Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho. A Bíblia vai dizer no verso de número 13, que Abraão ergueu os olhos e viu atrás. Não foi um cordeiro, foi um carneiro. Sabe por que ele viu um carneiro? Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo veio no dia de João Batista para dizer: todos aqueles que um dia se entregarem a mim, todos aqueles que um dia se renunciarem o seu próprio eu, se entregarem a mim, o Cordeiro de Deus vai limpar a sua vida de todo pecado. Não é carneiro, é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus está te dizendo nessa noite, quando você tem algo na sua vida que você valoriza tanto, pensa aí em algo que você valoriza tanto: a sua família, o seu lar, o seu sonho, a sua profissão, o seu crescimento, o dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deixa eu te dizer, Deus não quer o seu dinheiro. Quando você renuncia a algo para investir na obra missionária, quando você entrega para Deus o seu dízimo, a sua oferta, você entrega para o Senhor o seu melhor, Deus está te dizendo assim: sabe o que eu quero com isso? Eu quero é você, eu quero é o seu coração, porque a Bíblia está me dizendo que Deus não queria o Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Eu não quero o que você pode dar, eu quero o seu coração. Se coloque de pé, nós vamos orar o nosso Deus. Nós não entregamos o resto, nós não entregamos o pouco. Por quê? Porque o Senhor merece o melhor, porque o Senhor merece a primícia, porque o Senhor merece o primeiro lugar. Agora pensa comigo uma coisa: esse Monte Moriá ficou conhecido como o lugar que Deus provê. Anos depois, muitos anos depois, o templo de Salomão foi erguido no mesmo lugar. Sabe onde está o Muro das Lamentações? Aquela parte do templo que foi derrubado, se tornou o templo de Herodes depois.
ali é o Moriá. Em Jerusalém, muitas portas. Por isso que o salmista, ele vai dizer, como em volta de Sião estão os montes. Sabe por quê? Porque os montes estão ao redor. De um lado está o monte, que é o monte chamado Gólgota, caveira, o lugar, quando você olha no mapa, você olha as figuras, o monte caveira, o monte Gólgota, parece literalmente a face de uma caveira. O outro monte, os montes de Sião, é o monte das oliveiras. Do monte das oliveiras se vê o templo de Salomão, se vê o muro das lamentações, o lugar onde Abraão sacrificou o seu filho. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? A história é a mesma. Ali estava o Cordeiro, o Senhor Jesus, para ser entregue. Ali, naquele lugar de renúncia, de entrega e de sacrifício, o próprio Deus estava ali. Abraão, com seu filho Isaque, sobe antes abrigado em uma tenda da tempestade, do sol, dos animais. Jesus, uma noite antes da sua entrega, 2 noites antes da sua entrega, é abrigado só aqui no palácio e na casa de Anás e Caifás. Isaque sobe com a madeira, Jesus também sobe com a madeira. Daquele lugar da cruz, é o Cordeiro quem grita: Deus meu, por que me desamparaste? Na entrega e no sacrifício de Isaque, é o próprio Yahvé quem grita. Jesus sobe, o seu Moriá, o lugar do sacrifício, rodeado de uma multidão, mas nunca esteve tão só. Isaque, ele sobe na companhia do seu pai. O próprio Jesus não tem Yahvé, o Deus que provê naquele momento, porque Deus virou o rosto para o próprio Yahvé. Yahvé Jireh se apresenta e diz: eu vou prover. A história é a mesma, o monte é o mesmo, o lugar do sacrifício é o mesmo. A Bíblia me diz e me garante que 3 dias depois, Isaque estava na sua casa. Mas a mesma Bíblia me garante que 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há. Ele é o Yahvé, o Deus que provê, o Yahvé Jireh, o Deus que nessa noite vai prover para a sua vida. Mas Ele está olhando e procurando os Abraãos dessa noite. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, porque o Senhor te chama, o Senhor te ergue, o Senhor te levanta, o Senhor te procura, o Senhor procura você. Deus não quer, querido, a adoração do seu coração, sabe? Às vezes você acha que Deus quer adoração. Deus não quer adoração, Deus quer o adorador. Deus está à procura do adorador. Às vezes você acha que Deus quer a fidelidade. Deus não quer a fidelidade. A Bíblia diz: Deus procura os fiéis da terra. Feche os seus olhos e comece a dizer para Deus: Senhor, eu quero provar o meu amor, mas eu quero te provar concretamente, mostrando que eu te amo. Eu quero crescer no amor, eu quero viver no amor, eu quero comprovar o amor, materializar o amor, eu quero concretizar esse amor, eu quero expressar o amor. Mas eu preciso, nessa noite o Senhor quer achar aqueles que são os disponíveis para subir o Moriá.
O segredo está na entrega, na excelência da entrega. Deus, às vezes, não muda a circunstância, porque Ele quer mudar você. Não tente suavizar o processo, porque Deus, muitas vezes, vai te colocar na prova, porque você é o alvo do amor dEle. Mas tem algo, querido, que eu não posso deixar de te falar nessa noite. O Senhor não desiste de você, até que tenha você por completo nas mãos dEle. O primeiro pedaço do bolo numa festa é para a pessoa que amamos. Tem diferença no sabor? Tem diferença na consistência? Não, tem diferença na honra. O primeiro para o Senhor, o sonho é para o Senhor, o projeto é para o Senhor.